Olá, amigos e amigas da Rede de Televisão Comunitária. A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo inicia agora o programa AFPESP na TV e tem em sua grade de programação entrevistas, reportagens, dicas culinárias, variedades e muito mais para você, telespectador. Nós agora vamos observar o intervalo, mas antes eu quero informar a vocês que este programa é veiculado em todos os canais comunitários do estado de São Paulo. Um breve intervalo e já estaremos com os nossos convidados de hoje. Até já, então. O presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebe com exclusividade dois importantes pesquisadores latino-americanos. Professor Dr. Sérgio Perucci Filho, assessor educacional da Agência USP de Inovação da Universidade de São Paulo e professor adjunto do Centro Universitário Central Paulista. O professor Perucci é doutor em Engenharia de Produção pela USP São Carlos, com MBA na Universidade de Pittsburgh. Trabalha diretamente com temas como estratégia, empreendedorismo e inovação tecnológica. O Dr. Carlos Ernesto Blanco Fernandes é conhecido no Brasil como coautor do livro Empreendedor, uma aventura sem limite, a experiência de um navegante solitário no Atlântico Sul, obra que divide com o professor Dr. Sérgio Perucci Filho. O Dr. Carlos Fernandes é do Departamento de Engenharia Industrial da Faculdade de Engenharia de Olavarria, FIU-Unicem, Buenos Aires, Argentina, e consultor empresarial. Aproveite a entrevista com os renomados pesquisadores, que é uma produção do programa AFPESP na TV. Como já foi veiculado, vocês ficaram sabendo que hoje nós estamos recebendo dois renomados pesquisadores científicos. Eu me refiro ao professor Carlos Ernesto Blanco Fernandes e o nosso amigo Sérgio Perucci Filho. Aliás, o Sérgio Perucci Filho, ele tem um programa na TV da Universidade de São Paulo, na cidade de São Carlos. E ele, basicamente, ele trata de inovação e empreendedorismo. E o nosso outro convidado, é um prazer em recebê-lo aqui na associação. Aliás, o professor Carlos Ernesto Blanco Fernandes e o Sérgio Perucci Filho, pelo o trabalho que eles realizaram em conjunto, eles editaram esse livro aqui que eu estou exibindo agora. Esse livro, ele trata do empreendedorismo, conceitos e prática. A experiência de um navegador solitário pelo Atlântico Sul, que é o Carlos, que está aqui conosco, né? O Carlos é argentino, ele vai falar conosco aqui como nós brasileiros falamos argentino. Nós vamos falar um portunhol e vamos conversar. Como surgiu a ideia, Sérgio Perucci, de vocês fazerem um programa, você que é um teórico de administração, envolvendo os conceitos do empreendedorismo para empreender uma viagem? Foi planejada essa viagem pelo Carlos Ernesto Blanco Fernandes. Então, o produto dessa viagem, vocês fizeram uma fusão de trabalhos e é narrado no livro toda a viagem solitária do velejador Carlos Ernesto Blanco Fernandes. E aí vocês fizeram um livro em que o empreendedorismo é importante nessa fusão de experiências. Como é que foi isso? Eu agradeço a oportunidade, é uma satisfação para mim e para o professor Carlos estarmos aqui na AFPESP TV. A ideia desse livro, Dr. Duarte, surgiu em função da nossa experiência como pesquisador, como professor universitário, porque a gente trabalha com empreendedorismo, com estratégia empresarial, com inovação. E antes do professor Carlos iniciar o empreendimento dele de navegar de forma solitária pelo Atlântico Sul, desde Buenos Aires até Fernando de Noronha, lá no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, nós decidimos que a gente poderia unir os conceitos teóricos do empreendedorismo, dando como exemplo dessa aplicação
a navegação que foi e que tem sido um empreendimento do professor Carlos. Então, no livro, nós apresentamos alguns conceitos teóricos e depois o professor Carlos aborda, na perspectiva do empreendimento de velejar pelo Atlântico, toda a costa brasileira e argentina, os exemplos daquela situação teórica acontecendo na prática. É isso mesmo, professor Carlos? Exatamente assim. Antes que nada, doutor Duarte, eu gostaria que você e toda a gente imagine ou tenha ideia da grande honra que eu tenho ficar aqui, ter este lugar neste momento, nesta emissora tão importante. Sim, foi assim. E foi um produto da paixão. Foi um produto da paixão. Eu trabalhei com esta ideia desde que era muito, muito pequeno. Essa fotografia que tem no livro, essa pintura foi feita por mim quando eu tinha 14 anos. Eu tinha uma ideia fixa, eu queria ser muito feliz navegando e, graças a Deus, eu pude fazer isso já sendo uma pessoa maior, praticamente com 60 anos. Assim que, bom, de todo este cultivo de ideias surgiu este livro e a ideia foi também tratar de fazer uma metáfora entre os conteúdos teóricos que o Dr. Peruzzi faz na primeira parte do livro e a minha experiência pessoal no Atlântico, na soledade do Atlântico. Doutor Sérgio, administrar um negócio sempre foi um desafio. Tanto é verdade que quando a gente assumiu a administração da AFPESP em 2013, nós o convidamos para que fizesse um diagnóstico estratégico da associação. Então, a partir daí, se amiudaram os nossos contatos. Eu gostaria de saber do senhor, eu sei a resposta, mas eu gostaria que o telespectador soubesse. Inovar um negócio numa organização que tenha uma certa tradição, é possível? É possível, até porque isso mostra também um pouco a própria história da FEPESP, porque como que uma organização consegue ter tantos anos de existência, como é o caso da FEPESP, somente através da inovação. Porque o ambiente, as condições ambientais da sociedade vão mudando ao longo do tempo. Então, só a mudança que a gente então denomina de inovação, essa capacidade empreendedora, essa capacidade de uso da criatividade, é que irá permitir então que a longevidade da instituição se prolongue. Então é muito possível e deve ser perseguida, porque senão será uma dificuldade tremenda de manter essa organização viva, como é o caso da FEPESP, uma organização muito, muito viva e muito dinâmica. Então, da experiência de navegar do professor Carlos Ernesto Blanco Fernandes, que navegou da Argentina até a ilha de Fernando de Noronha, ele teve que fazer todo um planejamento, como se faz em administração, né? Então ele fez um empreendimento que é um sonho da vida dele, né? E para realizar essa navegação. Foi difícil, professor Carlos? Foi um pouco difícil. O mar é uma coisa muito séria, muito temerária, mas quando a atitude é positiva e quando o seu combustível é a paixão, tudo faz que resulte mais fácil. A experiência da vida, eu sou uma pessoa adulta e, assim como você falava da sua organização, que tem que mudar, que tem que ir copiando os tempos, o mesmo acontece com o ciclo de vida da minha pessoa. Eu, chegando aos 60 anos, tinha que pensar que a vida devia continuar de alguma maneira com alegria. Então, fazer este empreendimento, esta nova aventura, foi um volco, um cambio muito grande na minha vida e me permitiu, poderia dizer agora, viver uma nova adolescência. Eu tenho um novo ciclo de vida. Isso é muito importante para todas as pessoas que temos certa idade. É uma lição para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão nessa faixa etária de 60 anos para cima, doutor Sérgio Peruzzi. É uma satisfação ver essa capacidade de criar uma nova situação de vida, a ousadia de tomar a decisão. Eu acho que essa navegação do professor Carlos é um exemplo de que
existe uma nova vida pela frente, que a gente tem que... Nós estamos cada vez mais vivendo mais, então não é mais concebível a gente com 50, 60 anos imaginarmos que temos que ficar jogando um jogo de cartas somente. Não, tem uma vida para ser vivida. E o professor Carlos, ele mostrou isso, quer dizer, aos 60 anos ele empreendeu uma navegação solitária, enfrentando os desafios, fazendo planejamento. Um exemplo muito importante que tomara a gente, todos nós possamos, né, ter decisões desse tipo, não necessariamente navegando, mas fazendo com que alguns sonhos que a gente teve talvez na infância, que não pudessem ser realizados durante o tempo de trabalho, que a gente possa persegui-lo durante a nossa fase mais tendendo para aquilo que a gente denomina da terceira idade ou da velhice. Esse empreendimento, saindo da Argentina com vistas a chegar a Fernando de Noronha, teve algum percalço, teve algum problema que o senhor se recorde e que poderia nos falar? Não poderia esquecer, amigo, porque estou vivo de casualidade. Como foi isso aí? Vamos... Isso foi o dia 10 de fevereiro do ano 2016. Estava velejando na latitude aproximada de Cananeia e às 17 horas, abaixo de uma chuva terrível, não posso esquecer isso, nunca vi algo igual. Eu estava sentado na escada do barco porque não podia olhar a proa do barco e me atingiu um raio. Um raio baixou por um mastro, 300.000 voltios, destruiu toda a parte eletrônica, elétrica, queimou toda a fiação do barco. Eu fiquei ferido porque tive um dano no meu ouvido esquerdo, fiquei desmaiado e, bom, e de alguma maneira tinha que sair disso. É o que acontece com as organizações quando algo acontece que ninguém espera, não? Um problema política econômica, qualquer dessas coisas que afetam as empresas, me afetou a mim no meio do mar e graças a Deus pude sair adiante. E qual a solução que o senhor deu para chegar salvo até a costa brasileira? Bom, a primeira coisa que me ajudou foi a minha fé em Deus, porque me deu uma atitude proativa, positiva, para enfrentar um problema e um novo desafio. Não tinha motor, não tinha rumo, não tinha brúxula, não tinha compasses, não tinha nada. Estava só ferido no mar. E essa atitude positiva me permitiu, através do conhecimento que é necessário ter para tomar decisões rápidas, me permitiu deduzir que eu podia chegar à Bahia de Todos os Santos copiando a direção das ondas. Dessa maneira, depois de 36 horas, cheguei à Bahia de Todos os Santos. Ninguém podia acreditar que eu estava vivo, mas é que estou. Graças a Deus, pela fé que o senhor mesmo confessou que teve grande força, grande fé, tanto é que chegou a salvo até a costa brasileira, não é isso? Assim é, senhor. E o seu barco ficou lá? Ficou lá por 4 meses no Yacht Clube de Santos, onde recebi a maior das cordialidades e ajuda, desde o presidente do Yacht Clube de Santos até o mais humilde dos funcionários. Nunca, jamais, em minha vida vou esquecer o que o povo brasileiro, essa gente, fez por mim em uma situação bastante difícil. Bem, nós vamos fazer uma interrupção do programa, porque o tempo se esgotou. Contudo, devido à importância das presenças do professor Sérgio Perucci Filho e do professor Carlos Ernesto Blanco Fernandes, nós vamos fazer um novo programa. Então, eu me despeço pedindo que vocês continuem no programa AFPESP na TV e assistam às variedades, reportagens, dicas gastronômicas, que vocês vão gostar do programa. E até a próxima semana, então. Muito obrigado. Olá! A unidade AFPESP Lindóia iniciou suas atividades em 1977 como um camping para 100 barracas e 50 trailers. Esse modelo foi modificado para uma nova estrutura de chalés inaugurada em 2003 e com ampliação na atual gestão do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira. Vamos conversar
com o gerente e arquiteto da unidade, Renato Satriano, que explica como foi o estudo dos chalés e planejamento ambiental. Em 1976, eu fui contratado pela associação como arquiteto para avaliar uma área que estava sendo oferecida para ela. E eu estive aqui na unidade, era uma chácara, e fiquei encantado pelo meio ambiente que ela oferecia para a gente. Natureza pura, um rio, uma mata nativa. E daí para frente eu propus para a associação um projeto inovador. Na época nós não tínhamos chalés. E a ideia que eu tive era fazer uma mini cidade, que era uma estância, e propus chalés. Nós fizemos todo um projeto com chalés, com sala, cozinha, que é o interesse do brasileiro, do funcionário público. O funcionário público tem duas ambições na vida. Uma é ter sua casa, e a outra é ter sua casa de final de semana. E aqui é onde ele podia desfrutar disso. Com chalé, o carro parando na porta, e realmente a infraestrutura toda foi baseada na preservação do meio ambiente. Foi a primeira unidade da região onde nós fizemos uma estação de tratamento de esgoto. Não existia em nenhuma cidade ainda, para preservar o Rio do Peixe, a preservar a mata existente. E hoje a Estância Lindóia, ela possui 65 chalés. Ela possui uma área de 30 mil metros quadrados, sendo que 85% dessa área é preservação ambiental, com matas, jardins e preservando muita natureza. Toda a pavimentação é ecológica também. Nós temos água de um poço artesiano com água mineral. Também o resíduo da estação de tratamento é bombeada por uma caixa e é utilizada também como irrigação da área. Então ela tem todas as características, hoje que a gente chama até, de um hotel natureza. É realmente um hotel natureza, onde o hóspede vem para cá, ele se integra com a natureza. Hoje um chalé está debaixo de árvores. Então ele está dentro do chalé, está ouvindo os pássaros cantar, está vendo os macaquinhos que vêm para cá durante pegar alimentação. Isso nós conseguimos concretizar um sonho de 40 anos atrás. Renato Satriano contou como a unidade foi elogiada por turistas estrangeiros. Confira. O ano retrasado, eu recebi uma comissão da Europa que vieram participar de um congresso aqui na região de Serra Negra, e eu fui participar desse congresso como ouvinte e convidei os membros desse participantes do congresso para vir conhecer a Estância Lindóia. Eles estiveram aqui no dia seguinte, ficaram encantados com a unidade, pela preservação da natureza e tudo aquilo que a gente pôde preservar pelo meio ambiente. E quando foi no início de 2016, me convidaram para participar do congresso na Europa, que seria em abril de 2016. Montei uma palestra sobre meio ambiente, arquitetura e o meio ambiente. Foi aprovado. Em abril de 2016 eu fui para a Europa e participei de algumas palestras, inclusive no sul da Itália, falando sobre turismo, meio ambiente, para a Faculdade de Turismo também, em 2 cidades no sul da Itália. Isso foi muito bom e foi realmente um prêmio que a gente ganhou graças à associação e à Estância Lindóia. O projeto de Lindóia tem características próprias. O gerente também explicou como foi o processo de trabalho. Para essa região, onde a natureza era muito forte, nós pensamos em construir chalés, mas com um estilo campestre, onde o pessoal pudesse vir e se sentir em casa. A simplicidade foi o que nós levamos mais em conta. Utilizamos todo o processo com tijolo à vista, madeira natural, foi feito tudo isso. E a gente sempre diz, que eu levo em consideração, que a boa arquitetura voltada para o meio ambiente, ela tem que ser sentida sem ser percebida.
ela apenas complementa a natureza ao seu redor. Isso foi o que eu me baseei para poder executar esse projeto. Nessa confortável e bucólica unidade, os associados reiteram elogios. Então, há um tempo nós queríamos conhecer Lindóia e Águas de Lindóia. E também a gente queria ficar em chalé, porque está frio. E como nós já conhecemos outras colônias, né, Serra Negra, outros lugares, a gente falou, não, no frio a gente quer ficar em chalé. E aí foi a nossa opção pela estrutura do local, principalmente porque a gente até pegou um chalé mais afastadinho, a tranquilidade do local, é muito bom. Assim, a localização, toda essa natureza ao redor, a gente gostou muito, assim, é muita tranquilidade, é bom, é bom. Eu escolho aqui a unidade de Lindóia por causa da beleza do lugar, né? Tudo muito plano, muito arborizado, muito florido. Você vê que nós estamos no inverno, está cheio de flores. E as acomodações são muito boas. A colônia é cuidada com muito carinho, porque quem cuida é quem fez e vive aqui. Então você nota, cada vez que você vem, você vê que teve uma melhoria, por pequena que seja, sempre tem uma coisinha a mais. Para você, para os frequentadores, eu acho muito bom aqui. Eu venho aqui há 15 anos, há mais ou menos 15 anos, principalmente pela localização. E também essa questão de ser aconchegante, essa cara de condomínio, de uma mini cidade, isso é bastante agradável para nós. E é diversão garantida para todo mundo, para os adultos, para as crianças. Vamos conhecer um chalé? Acompanhe! Os chalés possuem dois modelos, Standard e Luxo. Neste que é de luxo, tem sala de estar e dormitório completos. A infraestrutura é completa, com equipamentos para tornar a sua estada ainda mais agradável. Em Lindóia, temos piscinas, quadras esportivas, plataforma de pesca, bocha, restaurante, área de convivência com o Salão Jatobá e são 65 chalés. Este Jatobá centenário integra a arquitetura, respeitando a beleza natural do local. Venha visitar mais este paraíso da FIPESP no Circuito das Águas do Estado. Até breve! Hoje vamos falar de como é fácil reciclar. De maneira simplificada, reciclar é aproveitar um objeto sem utilidade e transformá-lo em matéria-prima novamente. Um exemplo disso é a garrafa PET. Reciclada ela vira roupas, carpetes, embalagens e por aí vai. Mas o que você pode fazer para contribuir com a reciclagem? É simples. O primeiro passo é separar sempre o lixo orgânico, como os restos de alimentos, dos demais. Os plásticos, vidros, metais e papéis devem ser colocados em sacos separados. Leve-os até os postos de coleta mais próximos ou a uma cooperativa. Você também pode consultar os locais de coleta mais perto de sua casa, acessando o site da Prefeitura. Reciclar é uma maneira eficaz de economizar recursos naturais e ainda gera renda para toda a cadeia industrial.
desde os catadores e cooperativas até os fabricantes, que utilizam os materiais coletados para fazer novos produtos. Então agora você já sabe como contribuir para um meio ambiente mais saudável. Bom para você e, é claro, para a cidade. Quem sabe a garrafa PET que você descartou hoje não possa virar sua camiseta de amanhã. Olá! Hoje vamos ensinar uma receita de sobremesa do restaurante da Sede, que pode ser feita por qualquer pessoa, o manjar de tapioca Meu Rei. São poucos ingredientes, não precisa usar o fogão e fica muito saboroso. Meio quilo de beiju de tapioca, que é a goma de tapioca, e você compra pronta em casas especializadas em produtos do norte. 2 latas de leite condensado, 1 vidro de leite de coco, 1 litro de leite. A receita será preparada pelo chefe de cozinha Marcelo Bueno, do restaurante da Sede. Confira o passo a passo. Em um recipiente, quebre a goma de tapioca em pedaços e coloque o leite para hidratar. Mexa bem até que fique como uma massa bem homogênea. Depois coloque as latas de leite condensado e leite de coco. Reserve um pouco destes ingredientes para fazer uma calda. Coloque a mistura em uma forma com furo ao meio e leve à geladeira. Para servir, misture o leite condensado com o leite de coco e coloque por cima do manjar. A tapioca tem conquistado muitos fãs no Brasil, especialmente os que procuram manter a boa forma, evitando as massas de farinha branca. Experimente e faça a receita, você vai se surpreender com o resultado. Ou então, quando estiver em São Paulo, visite a sede social da FEPESP, entre 11 e 14 horas, para conhecer o restaurante da entidade, que atende os servidores públicos, associados, dependentes e convidados. Confira algumas imagens do restaurante e até a próxima semana.